Uma mãe do Missouri entrou em uma delegacia de polícia e calmamente disse ao atendente que matou seus 2 filhos pequenos. Um caso perturbador teve uma reviravolta jurídica surpreendente após mais de 1 ano. Vamos analisar, com um psiquiatra forense, como uma crise de saúde mental pode surgir sem aviso e levar ao inimaginável. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Este é um caso sobre o qual não apenas já falamos antes, mas também é um que assombra o condado de Jefferson, Missouri, há mais de 1 ano. Tudo começou em uma manhã aparentemente comum, no final de maio de 2024, uma manhã que abalaria até mesmo os investigadores mais experientes até o fundo de suas almas. A polícia informou que Ashley Parmalee, 38 anos, entrou na delegacia de Festus e confessou ao atendente ter matado seus 2 filhos, Scarlett Parmalee Dougherty, de 9 anos, e Isaac Baum, de 2 anos. Agora, novamente, nós trouxemos essa história para você pela primeira vez no Sidebar, quando ela veio à tona em maio do ano passado. Mas nesta semana, em um tribunal do condado de Jefferson, ela chegou ao fim e foi dramática. Agora, se você não acompanhou cada detalhe desse caso, vou voltar um pouco no tempo. Então, de acordo com a polícia, em 28 de maio de 2024, Parmalee dirigiu seu Mazda SUV até o estacionamento da delegacia de polícia de Festus, no Missouri. Ela estacionou, entrou e contou calmamente ao atendente que matou seus filhos. O xerife Dave Marshak, do condado de Jefferson, esteve no episódio de 31 de maio de 2024 e trouxe detalhes assustadores daquela manhã e das palavras de Parmalee. Ouça. Bem, obviamente a forma como o caso se desenrolou foi perturbadora desde o início. Acho que para os policiais que continuaram investigando, eles continuam se surpreendendo com parte da maldade que estão presenciando. Nossos investigadores experientes lidam com muita violência, mas ao mesmo tempo isso foi particularmente perturbador para o nosso pessoal e continua sendo. Eles são muito apaixonados por essa investigação e querem chegar ao fundo disso. Você pode nos contar como ela apareceu na delegacia e o que ela disse? Bem, quando ela chegou na manhã de terça-feira, estacionou o carro no estacionamento, entrou casualmente e se aproximou do atendente. Ela estava um pouco desarrumada e com algumas roupas molhadas. Mas fora isso, sabe, de acordo com o vídeo, quando você assiste, parece apenas uma pessoa normal entrando em um estabelecimento. E o que ela disse? Ela foi até o atendente e disse que matou seus 2 filhos. O atendente imediatamente correu até onde um detetive e outro supervisor da polícia estavam sentados e contou para eles. Sabe que essa pessoa acabou de entrar no saguão e afirmou isso. Agora, nos círculos das forças de segurança, eu não quero dizer que não é incomum, mas sabe como lidamos com tantas pessoas com problemas de saúde mental. Não é algo totalmente fora do comum alguém entrar no saguão da delegacia com um problema ou crise de saúde mental. Então, acho que provavelmente houve um pouco de descrença e questionamento no início, mas vários policiais saíram rapidamente, incluindo um detetive, e correram até lá para, falar com ela e entrevistá-la para entender o que estava acontecendo. Ela explicou por que fez isso? Não, ainda é cedo para falar sobre isso. Todo mundo sempre quer saber o motivo, como isso acontece, por que essa pessoa faria isso. E nós tomamos cuidado para não especular sobre isso. E claro, não queremos atrapalhar nada que o promotor possa querer usar depois. Somos cautelosos quanto a isso. Vou compartilhar com vocês que durante o curso daquela entrevista, e saibam, com vários policiais, ela contou que a filha que ela havia atirado estava no veículo. Então, um dos policiais correu até o veículo para investigar, olhou dentro do veículo e viu a criança pequena que havia sido baleada, imediatamente destravou as portas e conseguiu retirar a criança para o estacionamento e então começou a fazer reanimação cardiopulmonar, enquanto o outro policial, que por acaso era um detetive, começou a fazer perguntas sobre onde estava e a outra criança. Assim, outras agências, inclusive a nossa,
receberam a informação e responderam urgentemente ao local para iniciar a investigação. É arrepiante, frio e perturbador em vários níveis. Scarlett, a garotinha, foi achada morta no porta-malas do Mazda de Parmali com ferimento de bala. E então veio o segundo golpe. Os delegados do xerife, agindo com base nas informações de Parmali, descobriram o corpo do pequeno Isaac, de 2 anos, submerso em uma fonte decorativa no Timberlake Creek Resort, que fica ao sul de Olympian Village. Um delegado mergulhou e o retirou, mas já era tarde. De acordo com a análise da People Magazine sobre a declaração de causa provável, Parmali disse aos investigadores que ela havia parado neste condado e atirado em Scarlett. Antes disso, ela disse ter tentado sacrificar a Isaac, embora não tenha sido clara. Afirmou que após atirar em Scarlett, Isaac chorou. Ela foi ao resort e segurou o filho submerso na fonte por 4 a 5 minutos. É disso que falamos. Agora precisamos discutir a próxima fase do processo. Você provavelmente já imagina o próximo passo. Então, para me ajudar a analisar o que estamos ouvindo, quero chamar um convidado especial, o psiquiatra forense, Dr. Daniel Boiber. Doutor, obrigado por participar. Que caso horrível. Com base nos detalhes, e obviamente o senhor não teve a oportunidade de analisar isso pessoalmente. No entanto, quais condições de saúde mental o senhor está considerando? O que pode ser relevante para entender as ações de Parmali? Porque, obviamente, não é a primeira vez que temos uma mãe acusada de matar seus filhos. Isso me lembra o caso de Andrea Yates, a mulher do Texas que afogou os filhos. Este é um caso de filicídio, uma mãe matando os filhos, e há vários motivos para isso. E um dos motivos mais comuns é algo chamado filicídio altruísta, que significa que a mãe sente que os filhos estariam melhor sem ela. Isso é observado em pessoas com depressão extrema, desesperança e desespero. No caso de Andrea Yates, ela tinha psicose pós-parto. A questão é, Parmali estava sob delírio ou sofrendo alucinações? Ela estava paranoica? Há muitos motivos para isso, mas claramente essa pessoa estava muito doente mentalmente quando ocorreu. Sim, como você julga entre premeditado e impulsivo? Há tentativas de esconder o crime? Alguém sente culpa? Neste caso em particular, parece que, ela foi bastante metódica quanto a isso. Não aconteceu tudo em uma única cena. Isso aconteceu em 2 lugares diferentes. Parece que ela teve tempo para processar o que ocorria. E o fato de ela ter ido à delegacia praticamente para confessar, então você analisaria isso. Quando você ouve essa noção de sacrifício, sabe? É uma coisa falar sobre isso em qualquer contexto, mas sacrifício de crianças, como isso entra em potencial psicose, delírios, pensamento simbólico em casos como esse? Então, no caso de Andrea Yates, curiosamente, Andrea Yates disse que matou os filhos para evitar que eles fossem para o inferno, para impedir que fossem enviados ao inferno. Então, essencialmente, ela estava na cabeça dela fazendo algo que acreditava ser benéfico para as crianças, salvando suas almas, por assim dizer, e as matando por esse motivo. Então, foi um assassinato que aconteceu por um motivo delirante, sob a influência da psicose. Aliás, eu nem sei como dizer isso, mas existem sinais de alerta no comportamento dos pais que possam indicar que os filhos deles estão em perigo? Não estou falando de casos de abuso em que há sinais óbvios nas crianças e o conselho tutelar é chamado. Falo de algo assim, é outro nível. Existe algum momento em que alguém deve ficar atento a sinais de alerta, bandeiras vermelhas? Ela tinha histórico de doença mental ou estava sendo tratada por um psiquiatra. Ela deveria estar tomando alguma medicação que não estava tomando. Isso foi algo que surgiu espontaneamente do nada. Havia histórico prolongado de doença mental? Acredito que algo estava levando a isso e deveria ser perceptível para quem era mais próximo e convivia mais com ela. Agora, claro, quando as pessoas se isolam e não estão perto da sua rede de apoio social, muitas vezes, a gente não vê isso chegando porque não tem ninguém observando. A pergunta é, quem eram as pessoas mais próximas dela naquele momento?
Já havia histórico disso antes de acontecer? O modo calmo como ela relatou esse crime, simplesmente entrando casualmente na delegacia, isso te dá alguma ideia sobre o estado psicológico dela? Não só por si só, mas acho que quando você vê alguém que confessa isso com muita calma, normalmente você pensaria que é algo bastante horrível. Então, o humor da pessoa quando ela está confessando parece ser incongruente com o próprio ato. Então, isso, sabe, junto com a totalidade de todo o resto, sabe, se encaixaria com alguém que estava mentalmente doente quando isso aconteceu. Agora, já havia preocupações sobre a saúde mental de Ashley Parmalee, e como acabou se revelando, havia um sinal assustador de que algo estava muito errado. Ele apareceu pouco antes dos assassinatos, horas antes dessas mortes. Segundo o First Alert, 4 horas antes da morte dos filhos, Parmalee trocou discretamente sua foto do Facebook por uma imagem preta. Não foi a primeira vez que suas redes indicaram conflitos internos. Em 2020, Parmalee já postou sobre sua luta contra a depressão. A postagem revisada dizia: "Eu me isolei". Parecia muito tímida e antipática. E na verdade, eu precisava de um amigo mais do que qualquer coisa. Sempre me perguntando se as crianças seriam mais felizes ou estariam melhor sem eu ser o principal responsável por elas, porque eu sabia que elas mereciam um modelo muito melhor. Dr. Berber, como isso entra na análise? Você coloca uma foto de perfil preta e posta sobre dificuldades nas redes sociais. O que entende disso? Acho que é como disse, desespero extremo, falta de esperança e de lidar com as crianças, sensação de inadequação e que elas mereciam mais. Isso se relaciona ao que eu falei de altruísmo. Em outras palavras, eu vou tirar essas crianças daqui porque elas merecem uma vida melhor, uma vida sem mim, porque está claro que eu não estou à altura dessa tarefa e não vou conseguir dar a elas a vida que merecem, então é melhor que elas não estejam aqui. Por que publicar isso? Tá pedindo ajuda? Acho que é um pedido de ajuda comum em quem tem depressão. Infelizmente, nessa geração ainda estamos muito focados nos celulares. Às vezes a gente não olha ao redor para as pessoas que estão sofrendo e essas coisas acabam sendo deixadas de lado, elas passam despercebidas. Acredito que foi um pedido de ajuda. Ela buscava, desesperada, alguém que a procurasse para entender como ajudá-la. Então, Parmalee foi inicialmente acusado de uma acusação de homicídio em primeiro grau pela morte de Scarlett e uma acusação de homicídio em segundo grau pela morte de Isaac. Mas então a WHSV informou que os promotores aumentaram essa acusação para homicídio em primeiro grau. Ashley Parmalee agora enfrentava 2 acusações de homicídio e uma de ação criminosa armada. Se condenada, as consequências seriam gravíssimas. Estamos falando de pena de morte ou prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional para cada acusação de homicídio. E a acusação de porte de arma, isso é mais 3 a 15 anos de prisão. Em fevereiro de 2025, a KSDK relatou uma grande mudança. O advogado de Parmalee, Patrick Osterman, anunciou que ela se declararia inocente por motivo de doença ou defeito mental. Estamos falando de insanidade, então isso deu início a um processo longo e meticuloso, conforme a lei do Missouri. O tribunal ordenou uma avaliação de saúde mental, não por funcionários do Estado, mas por peritos forenses independentes. E o que eles descobriram? Durante os assassinatos, Parmalee não entendia a gravidade de seus atos. O Departamento de Saúde Mental do Missouri foi consultado para uma segunda opinião e chegou à mesma conclusão. Isso nos leva à manhã de ontem, 13 de agosto. Após mais de um ano de investigação e batalhas judiciais, Ashley Parmalee declarou-se inocente por insanidade diante do juiz e foi encaminhada ao Departamento de Saúde Mental. Não havia prazo definido. Não existe data de soltura. O advogado dela chamou o caso de uma tragédia inimaginável e divulgou um comunicado dizendo que é muito difícil para muitos acreditarem que uma crise repentina de saúde mental possa afetar uma mãe tão amorosa e cuidadosa dessa forma, aparentemente do nada. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Há total consenso de que, no momento do incidente, Ashley estava respondendo a delírios e alucinações que a fizeram acreditar que o que ela estava fazendo era proteger e salvar seus amados filhos. Nunca foi a intenção dela machucá-los. A medicação que Ashley toma agora lhe proporciona muita clareza, mas essa clareza significa que Ashley
terá que viver o resto da vida sabendo o que aconteceu e se sentindo responsável, apesar de vários médicos concordarem que isso não foi culpa dela. Não há lado positivo em uma situação dessas. Esperamos que futuramente a comunidade reconheça mais as doenças mentais. Embora ainda sejam necessários muitos mais serviços, agora existem mais recursos comunitários para apoio à saúde mental do que nunca. Certo, Dr. Buber, há muito para discutirmos aqui. Qual é a sua opinião sobre essa conclusão, vinda de dois grupos distintos de profissionais de saúde mental? No Missouri usam o padrão McNaughton. Diz que quem tem doença ou deficiência mental e não entende a natureza, qualidade ou ilicitude de seus atos pode ser considerado inimputável. Quando alguém é considerado não responsável criminalmente, essa pessoa é internada no Departamento de Saúde Mental, como você disse, por um período de tempo indefinido. E elas permanecerão lá até que seja determinado que não estão mais doentes mentais e que não representam mais perigo. Então, eu acho que esse foi o resultado correto nesse caso. Agora, muitas pessoas ficam desconfortáveis com isso. Esse tema é discutido há décadas, principalmente desde a tentativa de assassinato do presidente Reagan, quando várias leis mudaram, mas raramente são aplicadas ou concedidas. Acho que nesse caso foi o certo. Vamos ser claros sobre uma coisa. Alguém pode entrar em um certo estado onde está tendo esse episódio maníaco. Eles podem perceber o erro de suas ações e depois podem sair desse estado. Quão rápido isso pode ser desencadeado? Quão rápido você pode sair disso? Como isso acontece exatamente? Porque, como você ouviu, o advogado dela diz que há um mal-entendido sobre doença mental, sobre como você pode estar nesse estado por um período limitado de tempo. Fale com a gente sobre isso. Nem todos com doença mental ao cometer um crime são considerados inimputáveis. Competência é uma habilidade atual, a pessoa pode prosseguir, entende as acusações e pode trabalhar com seu advogado. Na responsabilidade criminal, analisamos o estado mental da pessoa no momento do crime. Mas como identificamos esse estado? Falamos com quem teve contato com ela e analisamos seus registros e atendimentos de saúde mental. Eles tomavam a medicação? Houve postagens em redes sociais que indicavam o estado mental dela na época? É assim que avaliamos o estado mental dela no momento do crime. E é assim que chegamos a essa conclusão. E o que o sujeito normalmente vai se lembrar desse episódio? Às vezes eles não vão lembrar. Às vezes eles não terão nenhuma lembrança. Às vezes, sob a influência de um delírio ou alucinações, e eu já vi isso em meus próprios pacientes que foram hospitalizados, eles não terão nenhuma lembrança do evento. Isso realmente depende da pessoa e do tipo de doença mental da qual ela está sofrendo. Como é o exame? Como eles determinam se alguém estava ou não insano naquele momento? Como eles realmente fazem isso? Quais são as perguntas que eles fazem? Quais são os fatores que eles analisam? Então, eles vão passar por uma avaliação psiquiátrica completa, várias entrevistas. Vamos analisar problemas médicos que tiveram no passado. Por exemplo, há evidências de uma lesão cerebral? Há evidências de convulsões? Existe algum tumor? E vamos analisar os exames laboratoriais deles, sangue, fígado, rins, tireoide, todas essas coisas. Queremos descartar qualquer problema médico? E então, claro, nós vamos entrevistá-los várias vezes e fazer uma avaliação abrangente, onde vamos perguntar sobre a infância deles, sobre o histórico psiquiátrico anterior, sobre o histórico social, qualquer tratamento prévio. Eles tomam medicação, tudo isso influencia. E qual é o plano de tratamento para ela agora? E ela poderia ser liberada algum dia? Ela poderia ser liberada. Provavelmente ela faz uso de medicação psiquiátrica e terapia. E, novamente, pode haver um momento em que ela seja liberada, mas o ônus da prova estará sobre ela e o Departamento de Saúde Mental para mostrar ao tribunal por que, mais uma vez, ela não está mais doente mentalmente e não representa mais perigo para que possa ser liberada. Além disso, houve uma batalha judicial paralela ao caso criminal. Então, o pai de Scarlett, Jason Doherty, entrou com um processo por morte, por negligência, contra Ashley Parmalee em 5 de novembro de 2024, buscando $33 milhões em indenização. Doherty é pai de Scarlett, mas não de Isaac. Mas os registros do tribunal indicam que os dois estavam envolvidos em uma batalha judicial pela guarda que durou 6 anos, de cerca de 2015 até 2021. A petição de morte por negligência de Doherty afirma que em 28 de maio de 2024,
O réu matou a vítima no condado de San Francois, Missouri, com um tiro. O réu está sendo acusado de assassinar a falecida. A morte da falecida foi causada pelas ações do réu. Foi a conduta criminosa, ilegal e intencional do réu que causou a morte da falecida. Devido às ações do réu, o autor sofreu e seguirá sofrendo danos, como despesas funerárias, perda de salários, serviços, consórcio, companhia, conforto, instrução, orientação, aconselhamento, treinamento e apoio. Diante do exposto, o autor requer que este tribunal profira sentença em seu favor e contra o réu por uma quantia razoável de indenização superior a 3 milhões de dólares pelos custos incorridos na condução desta ação, pelos juros permitidos por lei e por qualquer outro alívio adicional que o tribunal considere justo e apropriado. Quando Dougherty processou, registros mostravam que Parmalee tinha até 5 de dezembro para responder, mas ela não respondeu. No dia seguinte, 6 de dezembro, Dougherty entrou com um pedido de julgamento à revelia, e até o dia 30 de dezembro, o juiz concedeu o pedido. Quem não responde, perde automaticamente. Até 30 de dezembro, o juiz concedeu o pedido e deu a ele o acordo de 3 milhões de dólares. Então, Dr. Bobber, ao discutir diagnóstico ou conclusão legal de insanidade no contexto criminal, como o senhor observa isso na esfera civil? Porque nós dois sabemos que, quando se trata da morte de alguém, muitas vezes você tem o caso criminal e depois terá o caso civil. Bem, você sabe, eu penso no caso do O.J. Simpson, certo? Ele foi considerado inocente no caso criminal, mas foi considerado responsável no caso civil. Então, essa é uma situação semelhante. Mas eu acho que, se você é a Parmalee, a última coisa em que está pensando agora é no julgamento desse caso civil, porque ela provavelmente vai ficar confinada ao Departamento de Saúde Mental por anos. Então, eu nem sei se ele vai ter alguma chance realista de receber esse valor do julgamento. Não conheço a situação financeira dela e, como não sou advogado, desconheço as implicações. Obviamente, no Tribunal Civil, o padrão é pela preponderância das evidências, mas então eu realmente não entendo ou sei os impactos para sua defesa em processo civil. Deixe-me te perguntar uma coisa. Profissionais de saúde mental geralmente testemunham em casos de morte por negligência? Isso já aconteceu? Você já fez isso antes? Eles podem, sim, eles podem. Então, por exemplo, se você está processando por transtorno de estresse pós-traumático, sim, profissionais de saúde mental podem testemunhar. Certo. Aliás, estamos falando apenas do pai ou mãe sobrevivente, certo? Aquele que agora ficou para lidar com a perda do filho por uma morte que foi causada. Essa criança foi morta pela esposa, namorada, marido, namorado, seja lá quem for. Meu Deus, como é essa jornada para essa pessoa? Eu acho que é uma vida inteira de coisas inimagináveis. Eu acho que é uma vida inteira de sofrimento inimaginável. As coisas nunca voltarão ao normal. Haverá um novo normal. Haverá uma lembrança constante de que isso aconteceu, sabe? Em cada aniversário, em cada data comemorativa, todas essas coisas com as quais eles terão que lidar pelo resto da vida. É simplesmente uma perda horrível e é ainda pior. Isso é agravado pelo fato de ter acontecido de uma maneira tão horrível. Segundo seu obituário, no Leader News, Isaac era um garoto divertido que amava brincar na água, especialmente no riacho ou chuveiro. Ele adorava brincar com carrinhos, jogar objetos, pegar gravetos e correr de fralda. E então, tem sua irmã mais velha, Scarlett, que tinha um brilho todo especial. Abby Tinnen, sua professora, disse no Facebook que conseguia conversar com quase todo mundo. No final do ano, o prêmio que escolhi para ela foi o Prêmio Esquilo, por sua habilidade de reunir pessoas que precisavam de um amigo e fazê-las se sentirem incluídas. Então, 2 vidas cheias de alegria, conexão e promessas, agora congeladas na memória. Dr. Daniel Bobber, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço. Obrigado, Jesse. Pessoal, um aviso rápido. Hoje à noite estarei na News Nation às 20 horas. Vou apresentar o Cuomo no horário do leste. Espero que assistam e talvez atendamos ligações dos telespectadores. Se tiverem perguntas sobre os crimes reais do Sidebar, queremos conversar. Assistam hoje às 20 horas, horário do leste. Eu vou apresentar o Cuomo. Vejo vocês lá na News Nation. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify
ou onde ouvirem podcasts. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.